Um direito de Pernambuco. Olá pessoal, a crônica de hoje é resposta da crônica de ontem, que foi o título Pernambuco repele a farsa, né? A briga para ver quem ia ficar com a refinaria de petróleo naquela época, ou Ceará ou Pernambuco. Vamos continuar a história. Vamos lá. A bancada federal do Ceará esteve esta semana com o presidente Costa e Silva, reivindicando para Fortaleza a refinaria de petróleo. Essa visita faz parte de um amplo movimento de opinião pública iniciado pelas classes produtoras e com o apoio de todas as lideranças locais. Na ocasião, o presidente da República afirmou que muito lhe agradava ver uma bancada unida em torno de uma reivindicação de interesse público. Essa frase deve ter impressionado bastante aos cearenses que ali compareceram numa demonstração de entendimento e coesão. Ao nosso ver, no entanto, o que o presidente disse na oportunidade, com mais acerto, foi que a administração é muito diferente da política. Com estas palavras, o problema foi posto nos termos em que interessa aos pernambucanos. É preciso recordar que antes da visita da representação política do Ceará, o presidente Costa e Silva recebera uma moção da nossa bancada federal com o mesmo objetivo. E que antes mesmo do documento que lhe foi entregue agora, o governo de Pernambuco já enviara ao Marechal Castelo Branco, há mais de 2 anos, memorial onde estão descritas todas as condições técnicas que indicam o nosso estado para a sede desse empreendimento. Entenderam agora os cearenses que já não bastam as faixas com dizeres emocionais que se viam em Fortaleza quando da inauguração da fábrica de asfalto com a presença do presidente conterrâneo. Agora as palavras precisam de apoio dos números, pois só eles podem levar o presidente magistrado a tomar uma decisão equilibrada e justa num problema mais de administração do que de política, conforme ele próprio afirmou. Durante a visita, o deputado Vigílio Távora leu o documento enumerado os fatores que seriam favoráveis à instalação da refinaria em Fortaleza, dos quais a imprensa destaca os seguintes: facilidade de obtenção de água, diminuta necessidade das custosas obras de terraplanagem, fontes de suprimento de energia elétrica, acesso rápido e fácil ao porto de Mucuripe e o funcionamento da usina de asfalto. Se o presidente Costa e Silva tiver o cuidado de ler o memorial que o ex-governador Paulo Guerra remeteu ao Marechal Castelo Branco, nele encontrará os dados estatísticos, a posição de Pernambuco referente a todos esses setores. O abastecimento de água para a refinaria, por exemplo, não será problema para Pernambuco, agora nem no futuro, tendo em vista um importante plano de ampliação com recursos do BID e do governo do estado. Para a área que se pretende destinar ao empreendimento, pode a Petrobras ficar tranquila até o ano 2000. Para o outro lado, não existe preocupação quanto ao custo com as obras de terraplanagem, uma vez que o governo do estado doará o terreno livre de qualquer despesa para o que já tem a autorização da Assembleia Legislativa. Com referência ao setor de energia elétrica, dados oficiais fornecidos pelo IBGE indicam que o seu consumo por unidade de quilowatts no Polo Recife é de ordem de 5,5 para 1 em relação ao chamado Polo Fortaleza. Quanto ao fator Porto, a melhor apreciação para contorno pode ser encontrada no volume 1 do Diagnóstico Socioeconômico do Ceará, a página 138, onde se lê o seguinte:
funciona atualmente em condições muito precárias, com baixo nível de utilização pela falta de equipamentos de carga e descarga adequado, com grandes prejuízos para a economia cearense. A própria fábrica de asfalto, cuja localização em Fortaleza já foi considerado um erro, está agora com a sua rentabilidade posta em dúvida, conforme notícias da imprensa daquele estado. Não vamos repetir agora as outras vantagens que oferece Pernambuco, como o estado de maior participação na renda interna do Nordeste, o que dispõe de melhor sistema rodoviário e ferroviário da região, o que tem maior número de veículos, o que mais consome gasolina e lubrificantes e tantos outros fatores constantes do relatório que deve se encontrar na Presidência da República e cujo recebimento foi acusado pelo então ministro Luiz Viana Filho. Confessamos que não era nosso próprio voltar, confessamos que não era nosso propósito voltar ao assunto depois do que escrevemos sobre a refinaria há quase 2 meses, principalmente após o último pronunciamento do ministro Costa Cavalcante, que de um certo modo tranquilizou os pernambucanos a declarar que o problema estava sendo ainda estudado e que seria resolvido mediante critérios estritamente técnicos. Ocorre, no entanto, que vemos tomar vulto uma campanha já com a repercussão nacional, promovida pelos cearenses e influindo inclusive em nosso ânimo. Uma campanha, quer queiram ou não, de natureza política. Entendemos, por isso mesmo, que o governador Nilo Coelho e as nossas bancadas, bem como as demais lideranças do Estado, estão no dever de expressar ao presidente Costa e Silva, com a maior veemência e o mais rapidamente possível, o direito que Pernambuco tem de pleitear também a refinaria de petróleo, sem espírito de competição, mas consciente dos seus fundamentos técnicos e econômicos. O que francamente receamos é que Pernambuco, no final de tudo, com todos os trunfos na mão, possa ser vítima de um blefe, vendo-se diante de um fato consumado e irreversível. Pois é, ainda nessa crônica não tem o resultado final, mas amanhã tem mais uma crônica que é a continuação dessa história. E pelo visto, vai ter muitas, hein? Até o desfecho desse emblema, ou Pernambuco ou Ceará. Quem vai ganhar a refinaria? Você que tem mais idade, você lembra dessa história? Comenta aí pra gente. Diz aí, quem vai ganhar? Quero ver se vocês adivinham. Ok? Amanhã tem mais crônicas de Souto Dourado. Aguardo vocês para ver o desfecho dessa história.